informações, tá? Eu, Fábio Silva, sou o CEO da ASAP, do Grupo ASAP. O Grupo ASAP ele é composto por duas empresas, uma que é a ASAP Solution, que é onde é que a gente aloca os consultores nos clientes. Nós já trouxemos mais de 300 brasileiros a trabalhar aqui na Europa. E a ASAP Academy, que nasceu devido à falta de profissionais no mercado, a gente criou a ASAP Academy para a gente formar esses profissionais, tá? A gente indica para os nossos clientes? Sim, sempre quando eles pedem consultores júniores ou trainee, a gente vai primeiro no nosso banco de dados das pessoas que formaram com a gente, para só então, depois a gente ir para o mercado, tá? Para vocês terem uma ideia, vários amigos pessoais meus já pediram o seguinte: Fábio, consegue me indicar para uma vaga de júnior? Pessoal, eu não indico, tá? Porque primeiro eu tenho que honrar quem nos honra. E quem está com a gente são vocês, né? Os amigos, ok, mas vem cá, não faz uma formação, não se dedicam e tudo. Por que eu vou indicar eles e não indicar vocês? Né, que estão aqui fechados com a gente, participando das lives, fecha o curso conosco. Então, pode ter a certeza absoluta que estamos juntos, beleza? Eu vou abrir aqui bem rápido, que às 21h15 eu vou entregar aqui para o Campolina, para ele poder seguir a aula com vocês, tá? Então, vou abrir aqui para algumas perguntas. Vamos ver que a Vanilda levantou a mãozinha aqui e ela quer fazer uma pergunta. Vanilda, está contigo o microfone. Vanilda? Pessoal, quando eu liberar aqui para vocês fazerem a pergunta, vocês têm que clicar aqui no ícone do microfone que aparece aqui embaixo, bem aqui embaixo, aqui, para vocês conseguirem falar, tá? Se a Vanilda não falar, eu vou passar aqui a voz para a Adriana e depois para o Klinger Luciano. Bom, a Vanilda... Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos conversar com a Adriana. Tá me ouvindo? Perfeitamente, Adriana. Claro e bom som. Boa noite a todos. Eu sou da área de tecnologia há muitos anos, eu sou vintage. É igual a gente, então. Olha os cabelos brancos do Campolina aí. Eu de idade já tenho mais de 50 e estou nessa área desde os meus 14 anos de idade. Boa. Então... Anunciando da tecnologia. E eu vim a Portugal fazer um tratamento de saúde, que é um tratamento prioritário que é daqui mesmo, então... E eu tive um pouco de dificuldade de entrar no mercado de trabalho aqui, eu não sei se foi pela idade ou as minhas certificações eram demais, eu não compreendi, fiz várias entrevistas. E o SAP em si é um sistema que, por exemplo, eu trabalhei com outras linguagens, né? Mas todos os sistemas RP. Então, assim, eu tenho um vasto conhecimento e eu sempre fiz esse trabalho de consultoria, de analista a consultora. Fazer a ponte entre o cliente e a equipe de programadores. Boa. Então, eu trabalhei em Delphi, em Dataflex, inúmeras linguagens em Oracle. Coisa boa. Então, e eu falei, vou ter que fazer alguma coisa para que o mercado me aceite aqui em Portugal, porque foi uma coisa muito estranha. Ou eu tenho muita bagagem e eles acham que eu tenho muita bagagem, ou eles não compreenderam o que eu já fiz no Brasil. Então... assim, Adriana, uma coisa eu posso afirmar, porque assim, a nossa especialidade é SAP, então eu não tenho autoridade para falar em outras linguagens, outro tipo de tecnologia. Em SAP, não é nenhum problema ter 50 anos de idade, até porque 50 anos de idade você tem muito tempo para produzir, para colaborar aqui com a tecnologia, né? Sim. Você sabe disso. E para nós aqui no SAP, funciona o contrário, né? Porque a idade é vista como experiência, bagagem, não só você trabalhando como tecnologia, como a visão global do que é um processo dentro de uma empresa, é tudo isso que você construiu. Então, no SAP é uma vantagem. A prova disso são esse cabelo branco aqui que tu tá vendo, aqui do Rodrigo Campolina, eu acho que ele vai brigar comigo de eu poder falar ele.
E ele também, né, como consultor, com mais de 20 anos de experiência aqui de mercado, quase 20 anos de experiência no mercado, ele pode nos dizer bem, daqui a pouco ele vai trocar uma ideia com vocês, no final também ele abre para as perguntas, para falar especificamente de FI. Para você, eu indico você entrar na formação de ABAP, que é o Rodrigo Oliveira, que vai fazer aqui, vai estar no SAP Experience amanhã, mas eu indico para você essa, já que você é mais da área de programação, trabalhou com Delphi, você vai ter mais facilidade. E o ABAP é uma das áreas que tem mais demanda, se não for que tem mais demanda no mercado, né? E a outra boa notícia é que um ABAP facilmente consegue pegar mais de um projeto, tá? Na área funcional é um pouco mais difícil, Campolino também pode falar, vou deixar levantar a bola para ele chutar aí depois, isso é um pouquinho mais complicado, porque tem que estar em contato direto com o cliente, né? É isso, é o que você fazia. Exatamente. Entre o cliente e os programadores. Pois é, exatamente. Então, esse papel que você fazia é o papel que o Campolina faz, que é o de consultor funcional. Então, o cliente entrega para ele uma necessidade, eu preciso de um relatório para saber quem está vendendo mais na região do Porto, no Norte e tudo. O Campolina especifica, desenha e entrega para o programador. No teu caso, eu indico o ABAP. Eu acho que você vai se dar muito bem e a idade não será um problema. Tá bem? Ok, então. Ok, muito obrigada. Imagina, Adriana. Quem mais que estava aqui querendo falar? Às 21h15 eu tenho que entregar aqui para o Campolino, senão ele briga comigo. Deixa eu ver aqui, onde é que eu vejo a mãozinha, gente? A gente usa uma outra aplicação. O Klinger está aqui, ó. Klinger, Luciano. Klinger, é contigo, amigo. Manda braba. Tem 5 minutos. Boa noite a todos. Conseguem ouvir? Perfeitamente. Claro e bom som. Sou Klinger Luciano, trabalho já aqui em Portugal com SAP MM, mas não faço muitas transações, simplesmente entrada e saída de mercadorias em armazém, às vezes auxiliar em inventário e em outras funções também. Eu queria avançar com o concurso daqui da academia, mas eu tinha algumas questões que ainda não foram esclarecidas e queria, se pudesse, né, esclarecer. Com certeza. O curso de SAP MM já é rodado no sistema, ou seja, na função S4HANA ou é ERP? Exatamente. A gente prioriza, a gente não prioriza o S4HANA. Por quê? O Rodrigo Campolino também, estou deixando algumas bolas para tu aí, né, depois para tu acabar de complementar o que eu vou dizer aqui. Por que a gente escolheu o SCC e não o S4HANA, tá? Porque é onde é que está a maior demanda do mercado. Hoje, apesar que aparecem as vagas de S4HANA, mas são infinitamente menores do que você trabalhar no SCC. A SAP, ela tinha dado até 2025 para as empresas migrarem para o S4HANA, e esse período foi estendido, se eu não me engano, até 2027, não tenho certeza, Campolina pode falar aí se eu estiver falando bobagem, tá? Até 2027, e eles vão prorrogando isso, né? Enquanto isso, o SCC sempre prevalece. Então, a gente prioriza aqui na SAP Academy o SCC justamente por isso. Porque qual que é a nossa intenção? É conseguir alocar o máximo de recurso possível no mercado. Então, é por isso que a gente não dá formações de recursos humanos, que mais? PP, né, que é Planejamento de Produção, WM, esses cursos que são considerados submódulos aqui do SAP. Por quê? Porque tem pouca demanda, bem pouquinha. Então, alguém que poderia fazer um RH, um PP, poderia ficar frustrado aqui com a gente. Então, fazendo essas formações que a gente ensina aqui, que é FI, ABAP, MM, e o SD também, de vez em quando a gente abre umas turmas, são a maior probabilidade de você ingressar no mercado. Só que o S4HANA, depois o Campolino também pode dar uma passada bem rápida aqui, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá bem? Então, o nosso foco aqui é trabalhar no SCC, que é onde estão as maiores vagas. E se você já trabalha como utilizador do SAP, cara, na boa, você vai tirar de letra para se tornar um consultor, beleza? Tá bem, tá bem. Obrigado pela informação e já agora Tamo junto. Para todos. Pessoal, quem quiser também, o meu Instagram é @FábioSAP, né? O SAP, que é onde é que vocês querem entrar, FábioSAP. Pode me mandar mensagem. Hoje eu já falei com algumas pessoas aqui, o Alan, eu já tenho falado desde semana passada.
Deixa eu ver aqui quem mais eu falei hoje aqui. Eu falei com umas 4, 5 pessoas aqui no Instagram. Pode mandar lá que eu faço questão de responder todos vocês. Às vezes eu demoro a responder, né? Porque é muita coisa, eu tenho outros negócios aqui também. Mas eu respondi o aqui, eu respondi a Ana, respondi o Henrique, respondi o Alan, respondi uma série de pessoas aqui. A Karina também, o Brenner, uma série de pessoas. Podem mandar lá que eu tiro a dúvida de você, tá? De vocês. Então, vamos para o último aqui, que é o David. Luciano, você demorou um pouquinho, Luciano Souza demorou um pouquinho a mandar mensagem, mas agora eu só tenho tempo realmente para responder aqui o David. Tá bem? Mas amanhã eu estou de volta e eu respondo vocês. Então, vamos lá. Se o David não fazer a pergunta, eu passo aqui a bola para o Luciano. Se não, Luciano, amanhã é um dos primeiros aqui, tá bom? Ah, tá falando aqui, ó. O Rodrigo falou que responde durante a apresentação, falou com a Vanilda. Então, bora lá, David. Manda braba. Boa noite. Consegue me ouvir? Perfeitamente. Fábio, é o seguinte, eu estou em Portugal já faz um ano, trabalho com metalúrgica, só que eu sempre fui, vamos dizer assim, metido com a parte de tecnologia. Não entendo muita coisa, mas eu aprendo as coisas muito fácil. Eu queria saber, eu fiz essa pergunta ontem, só que ninguém me respondeu. Se eu fazendo um curso desse, eu consigo me capacitar para trabalhar no caso, com SAP, com qualquer uma das ferramentas dentro do SAP. Essa é a minha questão. Gente, é assim, o curso é justamente para isso, tá? É para capacitar vocês para trabalharem com o SAP. É igual eu falei no início aqui. Ah, eu nunca vi o SAP. Você já está na área da metalúrgica? Talvez você já viu muitos processos na área de logística, por exemplo. Talvez para você seria algo mais fácil para você memorizar, visualizar, né? Porque o SAP é muito abstrato, tá, pessoal? Às vezes vocês vão viajar na maionese para vocês conseguirem entender um pouquinho das coisas aqui. Então, talvez para você, por exemplo, um curso de logística seria um pouco mais fácil. Mas as nossas formações, até para quem, por exemplo, eu acho que eu já contei alguma história aqui algumas vezes para vocês, eu não sabia nem, quando eu me ingressei no SAP, eu não sabia nem o que era. Eu fui na onda do meu amigo Clifford, que inclusive é onde é que eu estou na casa dele aqui em Barcelona, a gente é amigo há mais de 20 anos, e coincidentemente eu estou aqui na casa dele, eu moro em Lisboa também, Portugal, e passar um pequeno período aqui em Barcelona, e estou aqui na casa do Clifford. O Clifford, a gente sentado numa mesa de bar, lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, há 21 anos atrás, ele falou, olha, achei um negócio aqui que é o filé mignon, da tecnologia e tal, não sabia nem o que é a tecnologia direito, que é um tal de SAP. Eu falei, Clifford, eu não quero nem saber o que é isso aí, eu vou lá e vou matricular e vou fazer. Foi assim, eu não sabia nada, e hoje eu estou aqui. A BAP, dono de empresa, já tem outros, desenvolvi outros negócios, e tudo saiu do SAP. Então, a nossa formação, pessoal, ela é justamente para capacitar vocês. Né? Toda formação, ela é uma capacitação. Então, o que a gente está fazendo aqui é isso. Por isso que a gente não fala, vocês falaram lá com a Priscila, por exemplo, a gente não chama o nosso programa de um curso, né? Porque ele é um programa de transição de carreira, porque ele vai desde a formação, passa pelo estágio que vocês fazem dentro da própria empresa, a gente ensina a montar um currículo, ensina a montar um LinkedIn, ensina como se comportar, como se, se comportar numa entrevista, a gente explica absolutamente tudo. Eu nem gosto de falar muito essas coisas aqui, não, mas o que a gente faz? A gente vende como se fosse uma formação e depois a gente tem aqui dentro da empresa algo que chama over delivery. A gente entrega muito mais do que a gente vende. Então, a gente vende uma informação, mas vocês vão receber uma pancada de coisa, é um programa completo. Inclusive, até uma lista com mais de 100 empresas que vocês podem mandar o currículo depois. Essa lista é entregue para vocês, tem telefone, e-mail, contato da pessoa de recursos humanos. É pegar, sentar e mandar. Tá? O currículo, ligar, pegar o telefone e tudo mais. Então, é um programa mesmo completo para que vocês aí comecem a trabalhar com o SAP o mais rápido possível. Tá bem? Bom, pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar agora, já ultrapassei aqui em 3 minutos aqui o tempo do Rodrigo Campolina. Rodrigo Campolina, entrego para ti, passo o bastão aí para você, faça aí uma apresentação para esse pessoal, mostrem para eles aí o que é o SAP FI, e no final bate, troca aquela ideia, esclarece a dúvida aí que eles têm relacionados ao módulo de FI em SAP no geral, beleza? Ok.
Obrigado, Fábio. Pessoal, boa noite, viu? E amanhã, só o último recadinho aqui, tá, Campolino? Amanhã nós vamos falar com o Rodrigo Oliveira, que vai falar sobre a ABAP. Na quinta-feira, também perdi no tempo. Na quinta-feira a gente vai falar com o Fábio, que é logística, e no sábado é um dos dias mais importantes, onde é que a gente vai dar aqui, dar uma resumida em tudo que a gente aprendeu essa semana. Vocês vão logar no SAP, vocês vão ver o SAP também funcionando, todos os consultores vão preparar alguns cenários no SAP para vocês verem o que realmente é o SAP, e no final a gente vai explicar tudinho em detalhe do que vocês têm que fazer para se tornar um consultor da SAP. Fechou? Pessoal, gratidão, boa noite e a gente se vê amanhã. Bom, boa noite. Boa noite a todos. Agradecer o Fábio aí Boa noite. Né, pela apresentação. Né? Todos estão me ouvindo bem aí? Dá um ok? Não, perfeito. Então é isso. Como o Fábio já me apresentou, né? Eu não sou Matusalém, não sou um ancião do SAP, sou ainda novo, assim, perto de alguns que eu já conheço, né? Mas já tenho 20 anos de experiência aí com SAP, né? Como consultor, já trabalhava na área financeira, por isso que eu sou especialista no módulo de contabilidade financeira, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Que é um dos cursos que nós temos desde o início aqui da ZAP, que estamos ministrando aqui, já vamos para a 7ª, 8ª turma aqui em Portugal. Por que eu falo aqui em Portugal? Porque eu, por exemplo, estou aqui em Portugal tem 2 anos, vai fazer 3 anos, e assim que eu cheguei, o Fábio, como a gente já se conhecia lá de Belo Horizonte, também sou de Belo Horizonte, então eu já tinha ministrado várias academias lá, vários cursos lá, inclusive para a ex-esposa dele, a Márcia, então ele foi e me convidou para essa parceria, para a gente ministrar esses treinamentos aqui também em Portugal. Então, a gente fez esquematizou um curso um pouco diferente do que até a gente fazia lá no Brasil, para ser uma coisa mais dinâmica, mais prática ainda, né, com mais hands-on mesmo, mais mão na massa. E esse treinamento está sendo um sucesso, que a gente sempre está tendo turma aí, quase que emendando uma na outra. Eu terminei uma agora, em janeiro, então está bem recente, então já vamos iniciar uma agora em fevereiro, conforme eu vou apresentar aqui. E aqui o intuito, né, é explicar para vocês o que seria esse módulo SAP Finanças, SAP Contabilidade Financeira. Né? Como vocês já perguntaram aí, mas eu não tenho experiência e tal. Esses 4 dias que nós estamos tendo aqui de apresentação são exatamente para vocês assistirem e o que vocês se sentirem mais familiarizados, né, escolherem. Tá? Então, nós temos aí a colega aí que é desenvolvedora, o curso de ABAP seria o mais adequado. Tem quem trabalha com a área de finanças, ou que tem um pouco de conhecimento na área de contábil e finanças, o GF também é o curso ideal. Né? Para quem é da área de produção, aí, né, talvez o conhecimento já de um pouco da parte de logística vai facilitar. Então, né, o intuito aqui desses 4 dias é exatamente vocês escolherem qual curso, né? E a gente está aqui para facilitar esse entendimento. Tá? Então, eu vou apresentar aqui para vocês um pouco do que seria esse módulo de contabilidade financeira. Tá? Como eu já sou consultor há 20 anos, já ministro curso há 15 anos, né? Então eu já estou bem acostumado, é uma coisa que me dá um pouco de satisfação, né? E prazer. A primeira forma de aprender é continuar ensinando. Então, é uma forma de eu sempre estar também me atualizando. Então, eu gosto muito desse tipo de treinamento, tá? Porque para mim também é enriquecedor. Tá? E é uma satisfação muito grande quando eu encontro com algum ex-aluno meu aí no mercado de trabalho. Inclusive, aqui em Portugal, por exemplo, eu tenho uns 5 ou 6 ex-alunos lá do Brasil que trabalham aqui, que moram aqui. Então, é uma satisfação muito grande. Inclusive, são colegas meus, tem alguns que são colegas meus na consultoria em que eu trabalho. Então, isso é uma satisfação muito grande. Tá? E espero que quem venha a fazer o treinamento aí de finanças, né, de SAP FI, né, seja um colega nesse mercado de trabalho, que é um mercado que demanda muita gente, tá? E que, principalmente aqui na Europa, há uma necessidade grande, tá? E Portugal já, os outros países já perceberam que Portugal tem uma oferta interessante de consultores, principalmente brasileiros que vêm, né, ou de outras nacionalidades, né, vêm aqui para Portugal, então isso facilita muito, então tem uma procura muito grande, vocês vão ver que quem tiver essa experiência de fazer o treinamento, atualizar o LinkedIn, só de atualizar, já começar a perceber que tem alguns contatos, tá? Isso é muito interessante. Tá? Então, eu espero que vocês venham a ter essa experiência conosco aí e entrar no mercado, que eu tenho certeza que quem entra e com sua perseverança, sua resiliência, né, a sua batalha aí no dia a dia, vai crescer de uma forma e vai conseguir recuperar, né, e
conseguir tudo o que almeja aí nessa carreira da área de TI, que todo mundo sabe, não precisa ser repetitivo aqui, que é uma área que dentro de Portugal, dentro da Europa, que é muito interessante, seja financeiramente, profissionalmente, né? Então é bem interessante. Eu vou partilhar o meu ecrã aqui como apresentação, tá, do que seria um módulo de finanças. Bom, todos já estão a ver aí? Sim. Bom, então, o SAP, gente, é um sistema ERP, um sistema de gestão empresariado, que ele é dividido em módulos, ou seja, tem os módulos dentro dele. Tem o módulo de finanças, tem o módulo de compras, né, que é o MM, tem o módulo de vendas, que é o SD, tem o módulo de produção, que é o PP, né, tem o módulo de qualidade, tem o módulo de manutenção. Então, tem vários módulos que abrangem todos os processos dentro da empresa. Tá? Então, o SAP é isso, ele é dividido em módulos e cada profissional é responsável pela sua área. Né? Então, você tem um profissional, um consultor do SAP FI, que é responsável pela parte de contabilidade financeira, da mesma forma que tem o de logística, tem o programador, né, da linguagem ABAP, que é a linguagem do SAP, que aí, no caso, é o desenvolvedor, é aquele analista de sistema que vem da área mesmo de lógica, de programação. Então, ele vai normalmente para a área de desenvolvimento, que é o consultor ABAP. Então, nós temos esses submódulos, né, que aí requer que vocês escolham um para poder seguir essa carreira. O meu, no caso, foi contabilidade financeira, porque eu já vinha da área financeira, eu já trabalhava como supervisor financeiro de empresas lá no Brasil, né, tive essa oportunidade de entrar no mercado SAP, fiz uma academia, né, lá em 2006, né, e desde então eu estou nessa área, que é uma coisa que me satisfaz muito bem, porque a gente não tem rotina, né, cada dia a gente está com uma demanda diferente, um cliente diferente, tudo, então isso é bem dinâmico, é bem interessante. Bom, como eu já disse aqui, né, eu já tenho uma experiência de quase 20 anos nesse mercado SAP, né, com participação em projetos de implementação em várias versões do SAP, inclusive o S/4HANA, tá, que é a versão nova. Está complementando o que o Fábio até respondeu aí, tá? Nosso curso, nosso treinamento é feito dentro do SAP ECC, tá? No SAP GUI, na ECC, principalmente porque, mesmo sendo no S/4HANA, gente, a configuração do SAP é feita no ECC. Então, mesmo que a empresa esteja implementando o S/4HANA, hoje a empresa vai começar a implementar o S/4HANA. Toda a configuração é feita lá no SAP GUI. Tá? Então, é feita lá e a gente faz o treinamento, todo o curso aqui no SAP GUI, tá? No SAP ECC, que aí depois, entrando no curso, vocês vão entender melhor qual que é a diferença de um para o outro. Então, o treinamento é feito isso e, principalmente aqui em Portugal, né, que ainda, vou falar assim, que 95% das empresas ainda tem o SAP ECC, né, implementado. Né? A SAP tinha inicialmente colocado um prazo final de 2025 para poder as empresas fazerem essa migração. Não quer dizer que a pessoa perde o acesso, não. A SAP pararia de dar manutenção ou atualização no sistema a partir de 2025. Só que ela prorrogou para 2027 e já prorrogou para 2030, porque ela viu que, né, não consegue suprir essa necessidade de migração de todas a carteira de clientes que tem. A SAP ela domina todo o mercado de grandes empresas, né, e na maioria dos países de média empresas também, inclusive aqui em Portugal. Hoje nós temos empresa até de médio porte aqui, né, pessoal médio porte, até de pequeno porte, que tem o SAP implementado. É bem interessante. O mercado aqui, SAP aqui em Portugal é muito interessante. Né? Grandes empresas todas têm o SAP implementado. Então, também é uma ótima forma de entrar no mercado, né, até mesmo por essas empresas, diretamente pelos clientes, né, pelas empresas que têm o SAP implementado e também pelas consultorias. Certo? Bom, a nossa previsão de início aqui da próximo curso é agora, dia 24 de fevereiro. Tá? Então, como que é feito esse curso? Ele é dividido em 60 horas de conteúdo programático. Tá? Aqui nós teremos aulas de segunda a quinta-feira, das 20 às 23 horas, horário Portugal. Né? Depois eu falo por que é horário Portugal, porque tem muitos alunos também que são do Brasil, que às vezes fazem o curso lá do Brasil e fazem o curso aqui conosco. Mas eu vou explicar depois por quê. Então, a gente faz dos 20 às 23 horas, segunda a quinta. São 4 semanas de curso, ou seja, são 15 aulas, tá? 3 horas por dia, onde é hands-on mesmo, ou seja, eu faço a parte teórica, explico para vocês os conceitos e tudo, eu configuro e vocês também configuram. Cada um de vocês, cada um dos alunos tem acesso a um ambiente específico do aluno, tá? Para que não tenha bloqueio, o aluno entrou, bloqueou o outro, não. Não sabe que cada um, se tiver 10 alunos, são 10 ambientes, tá? São 10 sistemas, SAP, individuais, que cada um vai fazer a sua configuração. Então, a gente faz toda a configuração aqui,
do módulo de contabilidade financeira, que abrange a parte de estrutura organizacional, contabilidade, contas a pagar e contas a receber. Tá? Então, a gente faz esse treinamento nesses 15 dias, e depois a gente tem um mês. O que é esse um mês? O que eu faço? A gente faz tipo um estágio supervisionado. Ou eu mando avaliações para vocês, né? Desde o último dia de aula lá, já mando avaliação, encontro com vocês da outra semana, aí a gente tem mais uma aula, né, na outra semana, que é a revisão exatamente daquela atividade que foi enviada. São atividades práticas, atividades teóricas, são simulados, são configurações que eu peço para vocês fazerem nessa semana. Então, são 4 semanas, ou seja, são 4 atividades. A primeira semana, a segunda, a terceira e quarta. Isso ainda depois desses 15 dias. Então, nós somos quase 2 meses aí de treinamento. É claro que o início com aulas diárias, depois a gente tem um encontro semanal para poder fazer essa correção dessas avaliações. Então, vocês têm esse contato com o curso praticamente 2 meses. É bem interessante, né? Vocês ainda têm acesso ao sistema durante um período, que a ZAP disponibiliza exatamente para vocês exercitarem, né? Enquanto vocês têm todo o apoio da ZAP aí nessa... na inserção dentro do mercado de trabalho, né? Seja atualização do LinkedIn, essas coisas. Então, vocês têm todo esse apoio aí durante esse período, e vocês vão começar a perceber. Tá? Aí pergunta, a idade é pré-requisito? Não, a idade não é pré-requisito. Ainda mais aqui em Portugal, que eu percebi que é muito, né, não tem muito, pelo menos eu vejo que eu tenho colegas de trabalho e eu vejo eles contratando. A consultoria que eu trabalho contratam muito. Então, não tem essa barreira de idade, né? Igual tem, às vezes, tem em alguns lugares, até no Brasil mesmo, a gente tem um pouco lá, mas aqui não tem. Isso aí não é problema. Ah, nunca trabalhei com SAP. Isso também não é problema, gente. O curso é exatamente para isso, é para vocês se formarem. Tá? Para vocês terem esse primeiro contato, fazer a formação e terem o conhecimento suficiente para poder entrar no mercado de trabalho. Quem já trabalha, seja um utilizador, igual nós tivemos nosso colega aí, perfeito, está um passo à frente, né? Já tem um conhecimento do sistema e tudo, vai facilitar o entendimento, tudo. Isso é muito interessante. Tá? Até mesmo o currículo dele já está até contando um pré-requisito aí antes mesmo do treinamento. Então, isso também é muito interessante. Então, o curso é para isso, é para vocês terem esse primeiro contato e fazer essa formação. Tá? É um tempo mais do que suficiente. Vocês vão ver que vocês vão sair daqui com um treinamento, com um conhecimento muito interessante aqui nesse módulo, né, que vocês vierem a participar. Bom, falando um pouquinho sobre o módulo de contabilidade financeira. Tá? O módulo de contabilidade financeira ele tem submódulos também. Contabilidade, que é a contabilidade clássica que a gente conhece, né? Balanço, patrimônio, balancete, ativo, passivo, essas coisas. A gente fala também sobre contas a pagar e contas a receber, são submódulos da contabilidade financeira. Tem a tesouraria, que é a parte de caixa, bancos, administração bancária e tudo. Né? Tem alguns outros submódulos que são pouco utilizados no mercado, como a administração de viagens, por exemplo, fluxo de caixa. Né? Poucas empresas utilizam esses submódulos da contabilidade financeira que não sabe. Vai ter a contabilidade imobilizada, igual esses 3 últimos, por exemplo, não estão dentro do nosso treinamento, porque não são, né, comuns. Tá? Agora, o principal, que é a contabilidade, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, a gente faz aqui. Então, a gente faz a configuração de estrutura organizacional, carrega plano de contas, a gente tem toda uma apresentação de parâmetros globais do sistema, né, para poder configura bancos, configura a parte de contas a pagar, contas a receber, extrato. Então, você sai disso aqui com a empresa sua, podendo pagar, podendo cobrar, e ainda importando extrato. Então, a empresa está funcional, certo? Isso tudo a gente aprende durante esse período aqui, durante o treinamento, certo? Então, o módulo de contabilidade financeira ele é dividido nesses submódulos, onde esses 4 que eu falei são os principais que a gente vai ver aqui durante o nosso treinamento, tá? Então, o que é contabilidade? Contabilidade, bom, eu acredito que todo mundo já tenha ouvido falar dessa palavra, tem esse conhecimento. Contabilidade, gente, é o registro completo de todos os movimentos financeiros dentro da empresa, que no final resulta em demonstrativos contábeis, como balanço, balancete, DRE, isso tudo a gente vê. Ah, mas eu não conheço nada de contabilidade, Rodrigo. Como é que eu faço? Gente, aqui exatamente também a gente ajuda. Tá? E que durante o treinamento tem um conhecimento, a gente faz, explica os conceitos principais da contabilidade exatamente para facilitar para vocês. É claro que tem que correr atrás também um pouco mais de buscar o conhecimento fora um pouquinho. É igual quando a gente faz um treinamento, um curso, né? Hoje em dia, principalmente, a gente tem uma vasta opção aí, seja YouTube, Google, que seja, para poder pesquisar e conseguir material complementar para continuar estudando, para poder enriquecer o conhecimento. Isso é importante. Tá? Então, também não é pré-requisito. Eu tenho que ter conhecimento de contabilidade. Não, não precisa.
tá? Aqui a gente ajuda nisso também, ok? O DRE, que é o demonstrativo de resultado do exercício, gente, ele é gerado pelo FI, é um demonstrativo contábil, tá? Igual o PR aqui perguntou. Perguntar também se funciona no MEC. Funciona, não tem problema nenhum. A gente manda o SAPGUI para vocês instalar na máquina de vocês e terem acesso ao sistema aqui no SAP, tá? Quanto à questão de certificação SAP, gente, a certificação SAP, ela é paga. Você tem que pagar para poder fazer certificação, ou você faz uma academia oficial SAP, ou oficial da SAP, e te dá direito a fazer 3 vezes a prova, né? Se você não conseguir a primeira, você tem a segunda, terceira, né? Mas ou você paga direto a certificação e faz. Vai ter um custo, isso é um custo direto com a SAP lá, tá? Não é conosco, tá? Isso é direto com a SAP. Certificação é outra coisa que eu falo para vocês. No início não é pré-requisito. Ajuda, talvez, quem queira e tudo. Mas isso também não vai te abrir porta. Talvez seja um diferencial, assim como outros diferenciais que pode ter no seu currículo, tá? Complementando aqui, tudo que a gente faz sempre no SAP é em tempo real, ou seja, é real time, né? Então, se, por exemplo, faço um lançamento contábil aqui, já reflete lá na contabilidade, eu faço a entrada de uma fatura lá em compras, por exemplo, lá em logística, já reflete na contabilidade, então o SAP também tem essa, né, essa facilidade, essa característica de todos os lançamentos em tempo real, em real time, tá? Então, aqui dentro do módulo de contabilidade financeira, a gente vai aprender tudo isso, certo? Vai configurar, aprender principalmente transações de usuário, exatamente para validar o que a gente configura. Então, vocês também têm esse contato, né, como se fosse um utilizador, exatamente para poder fazer a validação do que vocês estão configurando. Então, vocês vão configurar e ainda vão validar o que configuraram. Vou fazer um lançamento aqui, contabilizou tudo certo. Então, tudo isso aqui a gente faz durante o treinamento, certo? Como eu disse que os submódulos da contabilidade, nós temos a contabilidade geral, que é o FIGL, tá? Vamos começar a acostumar com essas letrinhas, né? O SAP gosta muito de abreviar. Então, a FIGL é General Ledger, ou seja, contabilidade geral, que é responsável por registrar a contabilidade classe, todos os movimentos contábeis da empresa, tá? O AAC, o Asset Administração de Imobilizado, né, que antigamente era o AM, a Asset Manager, agora é o AA. Então, é o responsável por administrar e supervisionar todos os ativos imobilizados, depreciação, amortização da empresa dentro do SAP. Contas a pagar, né, que é o Account Payable, que é responsável por administrar todos os lançamentos financeiros ativos da fornecedores, ou seja, você vai pagar alguém, contas a pagar. Então, é uma forma que eu tenho quando receber, que é cobrar, né, que é responsável por registrar e administrar todos os lançamentos financeiros dos clientes, né, que o cliente eu vendo, eu tenho que cobrar dele, tenho que receber, né. Tem o Board Travel, né, que é a administração de viagem, e também tem os outros modos, como tesouraria, fluxo de caixa, e outros menores ainda que, né, não vem ao caso aqui, né, mas aqueles 4 que eu falei, que é contabilidade, contas a pagar, contas a receber, tesouraria, esses a gente vê durante o treinamento, ok? Bom, quando eu falo estrutura organizacional, gente, por quê? Como o SAP começou de um sistema contábil, lá em 1974, 4 engenheiros da IBM resolveram criar um sistema, né, contábil. Então, ele criou um sistema contábil, tá? A SAP começou como um sistema contábil que depois evoluiu para um RP, para um sistema de gestão empresarial. Então, pelo fato de ser um sistema contábil, a parte de estrutura organizacional, que é a criação, né, das empresas, né, a carga do plano de contas, tudo isso é feito dentro do módulo financeiro, tá? Que é o principal módulo dentro do SAP. Por quê? Porque é exatamente isso, é ele que é responsável por fazer toda a configuração da estrutura organizacional. Só depois que é feita a configuração da estrutura organizacional, que aí os outros módulos começam até a trabalhar. Tá? Criar as organizações de compra, organização de vendas, e aí vai. Então, é dentro do módulo de contabilidade financeira que a gente faz toda essa configuração de estrutura organizacional. E é isso que a gente vai aprender também bem no início do curso, que é como configura, como que cria a empresa, como que carrega o plano de contas, né? Como faz todas as configurações de parâmetros globais, moeda, demonstrativos contábeis, tudo isso a gente faz dentro do nosso treinamento. Bom, então, explicando aqui para vocês aqui, ó, o que acontece? A gente tem alguns parâmetros globais, por exemplo, países, definições de países, inclusive, no nosso treinamento aqui, gente, a gente foca principalmente na geografia portuguesa. Ou seja, no nosso treinamento aqui, a gente foca aqui, então o sistema está preparado para a geografia portuguesa, mas eu sempre, no treinamento, eu faço um paralelo. Em Portugal assim, no Brasil é assado. Tá? Por quê? Até mesmo porque tem muitos colegas aqui, muitos alunos que vêm do Brasil ou estão no Brasil fazendo esse treinamento. Tem muita gente que tem um conhecimento um pouquinho
dos processos lá, se bem que contabilidade financeira não tem muita diferença de um país para o outro, tá? Mas eu sempre faço principalmente parte de impostos, né? Impostos retidos e tudo, IVA. Eu faço esses paralelos exatamente para enriquecer o conhecimento. Então, acaba que a gente não fica restrito aqui à geografia portuguesa, tá? Falando só de IVA, não. A gente fala de imposto retido lá do Brasil também, como que é configurado e tudo, né? Mas eu sempre faço esse paralelo, então isso é muito interessante, né? Então, nós temos os parâmetros globais que são vinculados ao ambiente, ou seja, país, idioma, moeda e tudo. Depois nós temos a estrutura organizacional, que a gente define, né, parâmetros que são específicos para a estrutura, como empresas, segmentos, né, como que é o plano de conta, a organização e tudo. E, por fim, a gente já entra na parte de finanças lá, com a parte de gestão financeira, né, como configurar a parte de bancos, como que gera formas de pagamento, condições de pagamento, meios de pagamento, importação de extrato, tudo isso a gente faz essa configuração dentro do nosso treinamento aqui, exatamente para preparar o sistema, de forma que a sua empresa que você vai criar, ela esteja apta a pagar, cobrar, importar extrato, gerar demonstrativos contábeis, certo? Dentro desse prazo aí de 2 meses de treinamento, ok? Bom, quando eu falo de contabilizações automáticas, o que é? O SAP, gente, também, ele tem o modo de FI, como a gente fala de contabilidade, ela recebe toda a movimentação da empresa. Ou seja, se eu entro com uma fatura de fornecedor lá em compras, tá? Seja um insumo, seja uma revenda, um material para revenda e tudo, ele vai gerar um contas a pagar, vai gerar uma contabilização, então vai cair aqui em FI. Tá? Então, toda essa parte de logística, seja um faturamento também, eu evito uma fatura contra um cliente, também vai cair aqui em FI, porque eu tenho que contabilizar e também tenho que cobrar. Então, reflete lá na contabilidade financeira e também no contas a receber. Tá? Os outros módulos, todos refletem, no final, vão refletir em contabilidade. Tá? Seja um cálculo de uma folha de pagamento, seja depreciação, aquisição, amortização, transferência baixa de imobilizado, tá? Seja importação de extrato eletrônico, movimento de fundo fixo, de caixa, tudo isso resulta aqui no módulo de contabilidade financeira. Tá? Então, ele recebe informações de todos os módulos do SAP, certo? De forma que eu, com o registro de toda essa movimentação financeira, eu tenha a minha movimentação contábil. Tá? Eu possa gerar os meus demonstrativos contábeis. Então, qual que seria o intuito do módulo do curso de SAP FI? Exatamente quem tem, né, interesse, quem tem conhecimento, quem tem interesse em entrar nesse mercado, que já tem um conhecimento ou não, ou que se acha mais familiarizado com essa parte de finanças, de contabilidade, o curso ideal para poder entrar no mercado seria o SAP FI. Da mesma forma que amanhã vocês vão ver sobre a parte de desenvolvimento, na quinta-feira sobre a parte de logística com o Fábio, né? Então, recomendo vocês assistirem esses dias também para poder ter essa noção de como que é feito isso, né? Os principais características de cada um desses módulos, exatamente para vocês terem uma definição e escolherem o que é, qual o caminho a seguir, certo? Aqui eu vou mostrar para vocês aqui o SAP um pouquinho, né? Todos estão vendo aqui, isso aqui é a tela inicial do SAP, tá? O menu do usuário, tá? Que é onde a gente vai trabalhar, né? A gente tem aqui o menu do usuário, também tem o menu do consultor, certo? Aqui no SAP, aqui a gente navega como se fosse aqui, ó, né? Um menu de cascata. A gente vai entrando aqui, por exemplo, eu estou entrando em contabilidade financeira, né? A gente tem aqui a parte de razão, que é contabilidade geral, tem a parte de clientes, que é conta a receber, tem a parte de fornecedor, que é conta a pagar, tem a parte de bancos aqui, e tudo isso aqui que eu vou entrando aqui, ó, olha lá, ó, eu chego até na transação do usuário, tá? Se eu clicar aqui agora, eu vou entrar numa transação de usuário, por exemplo, isso aqui é uma transação de lançamento contábil, tá? Então, isso aqui, ó, a gente aprende, inclusive, essas transações de usuário, exatamente para validar toda a parametrização que a gente faz. Um exemplo de parametrização que a gente faz, por exemplo, eu vou criar um banco empresa aqui. O que é banco empresa? É a conta bancária. Toda empresa tem suas contas. Da mesma forma que nós também, pessoa singular, pessoa física, tem a nossa conta bancária também. Cada um tem sua conta aí para receber, para movimentar, para pagar. Então, isso aqui também é uma transação muito comum que a gente faz, que é a criação de contas bancárias aqui no sistema. Então, por exemplo, eu entro nessa transação aqui, né, eu entrei aqui pelo atalho aqui, FBZP, porque eu já sei a transação de cabeça, tá? Não, ninguém precisa também saber isso de cabeça, porque eu estou familiarizado, trabalho com isso o tempo todo. Por exemplo, eu quero criar um novo banco na empresa, né, um banco da empresa. Então, eu entro aqui, escolho qual que é a minha empresa, por exemplo, a SAP Academy, né, vem aqui em banco da empresa. Olha lá, já tem 2 contas bancárias criadas. Se eu quiser criar uma terceira, eu venho aqui, por exemplo, entradas novas, aí coloco um código para ela lá, por exemplo, novo banco,
né? Qual que é o país do banco? PT, né? A chave bancária, né? Eu vou colocar aqui uma chave bancária qualquer, certo? E aqui eu vou colocar minha conta bancária, tá? Então eu posso gravar aqui, né? Olha lá, ele já até me pede o nome do banco aqui, eu vou colocar aqui novo banco, tá? Se eu quisesse colocar o endereço aqui e tudo, né? E, olha lá, isso aqui, né, quando eu gravo, ele sempre grava dentro de um arquivo interno, um ficheiro interno do sistema que a gente chama de ordem de transporte, que é o que faz transportar para os demais ambientes, o ambiente de produção, ambiente de qualidade, que é de teste, tudo. E aqui, ó, por exemplo, agora eu vou entrar, ali eu só criei um banco empresa, agora eu vou entrar a conta bancária mesmo, os dados da conta bancária, por exemplo. Eu vou dar um nome para ela aqui, eu vou chamar de conta corrente, por exemplo, né, novo banco, agência 1234, conta, né, 9876, sim, um exemplo. Aqui eu coloco o número da conta bancária, né, e que eu coloco a chave de controle, se tivesse algum dígito na conta ou na agência, eu colocaria aqui. Aqui eu coloco a conta do Razão, que é a conta contábil que vai estar atribuída a esse banco, né? Por exemplo, eu vou entrar aqui na conta do Razão, vou escolher aqui dentro da minha empresa aqui alguma conta que tenha do novo banco. Olha lá, eu já tenho a conta aqui do novo banco aqui, essa aqui, né? E aqui a moeda euro. Gravei, pronto, está criado aqui, né? Aí pede para transportar o IBAN, né? Ele vai criar o IBAN automaticamente aqui para poder essa conta, né? E está gravado aqui minha primeira conta aqui, ó, bancária que eu acabei de criar aqui, que é essa do novo banco aqui. Olha lá, novo banco, certo? Acabamos de criar. Então, isso é uma parametrização que a gente faz durante o treinamento. É claro que eu explico, tem a documentação, tem o material com slide explicando tudo, conceito, campo e tal, cada campo, né? Eu faço a configuração para todos verem aqui, depois vocês vão ter o tempo hábil dentro do treinamento, dentro da aula lá, para poder fazer a configuração de vocês também. Então, tudo isso aqui é feito durante o treinamento. Tá? Vocês saem daqui exatamente com esse conhecimento de como que parametriza, como que cria uma conta bancária, como cria uma conta do Razão, como que cria, parametriza uma empresa, né? Então, tudo isso a gente faz durante o nosso treinamento, certo? Bom, esse é o tempo que eu teria aqui, era meia hora que o Fábio pediu aqui, né? A gente tem mais alguns minutinhos aí, fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, tá? Espero que tenha sido claro aqui, né? Pelo menos eu não vi todos, se alguém mais perguntou aqui via chat, se puder repetir aqui a pergunta, tá? Eu agradeço. Então, podem ficar à vontade de fazer a pergunta. Levantar a mão, o Uli aí já levantou, pode ficar à vontade, Uli. Olá, boa noite, tudo bem, Rodrigo? Boa noite. Rodrigo, é só uma coisa. Eu desliguei minha câmera um minutinho e não percebi. Essa criação de conta bancária que fizeste foi na TR, certo? Isso faz parte da tesouraria, exatamente. Isso, perfeito. Pronto. Tesouraria. Eu mexo diariamente com SAP, eu sou usuário, IMM também. Já faço criação de fornecedores, pronto, faturações e essas coisas todas. Mas a minha intenção era mesmo aprofundar nessa área de FI e IMM. Pronto. Era só para eu perceber que tinha sido aqui criado, porque no final de tudo é quase como se fosse criar um fornecedor, né? Eu criei uma conta bancária em outra área, mas era depois... A diferença do fornecedor para a conta bancária é que a conta bancária é uma parametrização. Você faz essa parametrização aqui, porque ela vai servir para várias coisas, inclusive para pagar e para cobrar. O fornecedor já é um dado mestre, é um cadastro. Sim. Né? Então, é um fornecedor, a gente vai ter N fornecedores, toda empresa tem N fornecedores, N clientes. Sim. Então, a diferença de um para o outro é isso. Aqui é uma parametrização, e enquanto que o fornecedor é um dado mestre. Mas vocês podem ver que os parâmetros aqui, os campos, são bem semelhantes. Sim, né? Sim, então, sim. À medida que você vai familiarizando, vai fazer, então você começa a perceber e facilitar o entendimento, até mesmo do preenchimento dos campos. Sim, sim, tá? Perfeito. Tá bem, obrigado. Nada. Larissa? Olá, tá me ouvindo? Estamos ouvindo perfeitamente. Queria tirar uma dúvida, não é tão voltada para FI, mas saber se isso também ocorre em Portugal, porque eu não sei como é que funciona. Ontem eu havia informado que eu já trabalhei com SAP, né? Fui consultora há 4 meses, fui consultora 4 meses, foi bem rápido, começando do início também, sem conhecer nada. Fui consultora de PP e PM, mas com uma pessoa que me orientava, então nunca trabalhei sozinha com SAP, né?
Mas eu queria tirar uma dúvida. A questão de migração de dados, vocês também apresentam na academia, assim, ou depende do que o cliente vai pedir? Porque eu cheguei a trabalhar com isso e eu acredito que até com cada módulo tem essa parte também, né? Depende do que o cliente deseja, no caso. Sim, aí vamos lá. Migração de dados. Eu acredito que seja algum tipo de carga, alguma carga massiva que você faria no sistema, é isso que você está querendo dizer? Não, migrar mesmo de um antigo sistema para o do SAP novo, por exemplo. Isso aí a gente não fala, não, por quê? Aqui o nosso intuito é configurar o sistema. A Entendi. migração de dados é uma parte do projeto. Então, vamos supor, a empresa resolveu fazer a implementação do SAP. Então, ela tem que configurar o sistema, e no final da configuração, aí sim ela tem que migrar os dados do sistema legado, do sistema antigo, que ela está desativando, para o SAP. Então, essa parte de migração, né, isso é feito no final do projeto, isso não entra dentro do treinamento aqui. Por quê? Porque a SAP tem várias ferramentas para fazer a migração. Você pode fazer via LSMW, você pode fazer via LTMC, LTMO, né? Você pode fazer via desenvolvimento de algum programa BAP. Isso vai de cada empresa, né? Depende da empresa, ela vai precisar de fazer um desenvolvimento, porque aquela ferramenta da SAP para poder migrar os dados, por exemplo, não atende, então vai ter que fazer um desenvolvimento. Então, isso fica muito particular. A única coisa que a gente faz aqui, que é bem perto disso, é o LSMW. O que é o LSMW? É uma ferramenta do SAP exatamente para otimizar a carga de dados dentro do sistema. Como a gente tem que cadastrar o plano de contas no SAP para poder exatamente configurar, né, isso eu falo dentro do módulo de FI, tá? No módulo de FI a gente aprende a usar o LSMW, que é uma ferramenta de input, de carga, de migração de dados para dentro do sistema. Então a gente pega um plano de contas lá com 80 contas, para a gente não criar conta por conta, Sim. sabe? Aí a gente usa o LSMW, vocês aprendem a utilizar essa ferramenta exatamente para migrar, para carregar esse plano de contas dentro do SAP. Então, no nosso módulo, a gente aprende essa ferramenta. Agora, tem outras. Não, sim, eu pergunto porque, como eu atuei só na parte de implantação, acaba que você acha que só tem essa parte, entendeu? Não. E acaba que você fica, só tem essa área. Não, antes disso tem muita coisa. Muita coisa, né? Que é exatamente o que a gente faz aqui, que é exatamente configurar o sistema. Então tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais alguém com alguma dúvida? Eu lembro que a Vanilda fez uma pergunta, eu vou repetir, só um minuto aqui. A Vanilda fez uma: estou querendo fazer uma transição, buscando um trabalho online, mas um trabalho que me dê segurança. Estou em Portugal, sou iniciante. Quais oportunidades para iniciante? Bom, oportunidade sempre tem. Tá? A gente tem vários players aqui, grandes players de mercado, né, consultorias grandes, que tem muita oportunidade para júnior. Porque eles mesmo percebem que não consegue tirar, por exemplo, um Rodrigo da consultoria que está, um Fábio da consultoria que está, é difícil. Tá? É difícil. Então, eles dão a oportunidade de entrar no mercado através desses grandes players, grandes consultorias, né? Exatamente, e fazem até uma formação desse consultor lá internamente para poder, né, atender. Então, há oportunidade. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida dentro do LinkedIn, né, por vaga SAP lá, usem aquela opção de pesquisa lá, procura lá, vaga SAP Portugal, alguma coisa, vocês vão ver que aparece muito, inclusive vagas de trainee, de júnior. Tá? Isso aí vai aparecer. Ok? Então, Vanildo, a resposta é: tem oportunidade? Tem. Tá? E o primeiro passo para você entrar no mercado é exatamente isso, é fazer um treinamento para poder ter esse conhecimento. É um investimento que você faz em si mesmo para poder ter essa oportunidade. Ok? Espero ter respondido aí a sua pergunta. Mais alguma pergunta? Professor, boa noite, Alan. Boa Eu noite, fiz Marcos. um questionamento para você aí pelo chat. Se você puder dar uma olhada e responder aí, eu agradeço. O mercado de trabalho e aceitação para consultor SAP em início de carreira. Tem diferença de remuneração por módulo ou são iguais? Por módulo, dificilmente tem diferença de remuneração. Então, o consultor de logístico, consultor de FI, né, ele, teoricamente, que está entrando no mercado é o mesmo valor. Tá? Isso aí eu posso te garantir, Alan, que não tem essa diferenciação de valores. Talvez tenha um pouquinho de desenvolvedor, o ABAP. Tá? Inclusive, lá no Brasil tem essa diferença e aqui também tem, mas eu não consigo te dizer assim se é uma diferença substancial. Tá?
Certo, Mas agora, uma coisa que eu já percebi que aqui em Portugal, aqui na Europa, eles valorizam muito mais o desenvolvedor do que às vezes lá no Brasil. No Brasil, o consultor funcional, que é esses módulos, MM, FI, tudo, ele ganha um pouquinho mais do que o ABAP, que é o desenvolvedor. Aqui não, aqui já está praticamente a mesma coisa. Tá? Então, não tem essa diferença entre módulos e até mesmo desenvolvedor para o consultor funcional. agora há pouco você ressaltou aí que tem vários colegas que trabalham na área, são recrutadores, vocês também, que eu falo até pelo Fábio também, estão aí na área e conhecem mais. Você pode só reforçar a realidade de mercado de remuneração inicial, no caso, de todos nós que estamos aqui buscando um lugar ao sol nessa questão do SAP? Bom, vamos lá. Depende, eu não consigo te falar valores assim com exatidão, porque eu não sei, né? Como eu sou um consultor, não sou recrutador, não tenho essa experiência, eu não consigo perceber assim quanto que as outras consultorias, os grandes players pagam. Eu estou até recentemente aqui em Portugal, tem 3 anos, então eu ainda não tive, eu sempre trabalhando na mesma consultoria, não tenho muito esse conhecimento, não. É claro que você tem lá o trainee, que é esse consultor que acabou de fazer uma formação, que está entrando no mercado, né? A remuneração dele, eu acredito que seja entre 1.000 a 2.000 euros ali, tá? Fora os benefícios. Isso varia de consultoria para consultoria. Tá? Também não posso te garantir que seja muito mais que isso ou muito menos que isso, mas eu acho que nessa faixa. Agora, para você subir isso aí, é claro que com o tempo. Tá? Se você já tem uma experiência, você já é um utilizador, um usuário-chave, já tem um conhecimento, fez a formação, é claro que você já tem um conhecimento a mais, você já tem uma expertise a mais, já conhece o processo e tudo, tem uma experiência maior dentro do SAP, então você pode almejar um valor um pouco maior. Mas é difícil de especificar valores assim, porque eu não conheço quanto que uma Accenture, quanto que uma Deloitte, uma Ernst Young, essas grandes, da mesma forma que o IBM, essas pagas perdem umas outras, o Capgemini, a Inetum, eu não consigo perceber essa diferença. Tá? Agora, uma coisa que eu percebo também é o quê? Quanto mais você entra para dentro da Europa, né, Alemanha, Itália nem tanto, mas França, Alemanha, Inglaterra, aí a remuneração aí aumenta consideravelmente frente a Portugal. Isso aí eu posso dar certeza. É importante ter esse feedback seu, porque assim como vários aqui, eu também estou buscando um momento de transição de carreira, né? Porque eu digo aqui em Portugal, é a minha realidade, não quero dizer que seja dos outros, ou que é bom, que é ruim, não quero entrar nessa celeuma, é a minha realidade. Eu tenho uma remuneração bacana, mas eu uso muito o meu corpo para poder trabalhar. E eu estou chegando numa faixa de idade agora que daqui a pouco o corpo vai começar a reclamar. Então eu tenho que pensar com a cabeça e me preparar para ser inteligente e botar a mente para funcionar em vez de utilizar o corpo para ganhar dinheiro. Sim, claro. Isso aí é uma decisão. Chega um momento da vida aí que a gente tem que perceber isso e tomar outro direcionamento. É isso aí, com certeza. Tá bom, meu. Obrigado, viu? Nada. A Paula perguntou aí se um trainee iniciante consegue trabalhar remotamente ou só presencial. Isso também varia de empresa para empresa, né? Nas consultorias, normalmente, né, o que eu percebo é que trabalho híbrido. Aqui a maioria das vagas que eu percebo é híbrido. 2 dias no escritório, o resto remoto. Agora, se você tem outra forma de entrar no mercado, que é pelas empresas que têm SAP implementado, você trabalhar na área de TI deles e tudo também é uma outra forma e tem muitas opções, né? Como o Fábio mesmo já disse, ele disponibiliza uma lista com várias empresas lá, com a forma de contato, tudo. Aí já é diferente, né? A maioria das empresas hoje, eu acredito que já estão voltando um pouco mais para o trabalho presencial ou híbrido, né? Mas uma coisa que eu percebo assim, trabalho remoto, 100% remoto, só se for mesmo para você conseguir uma consultoria de fora, tá? Mas, sei lá, Polônia, Alemanha e tudo. Aí eles, é claro que eles contratam aqui em Portugal exatamente por causa do custo é menor, né, para eles. Então, isso aí consegue. Agora, trainee iniciante, eu acho um pouco mais difícil, 100% remoto. É possível? É, mas é da mesma forma que eu expliquei, isso aí vocês rapidamente vão ter essa percepção se fizer uma pesquisa no LinkedIn. Vocês vão perceber no LinkedIn lá que a maioria das vagas é trabalho híbrido. Tá? A maioria, não todas. Letícia pergunta aqui, como eu trabalho de consultor? Bom,
vou falar por mim, né? A gente tem tem várias formas de trabalhar como consultor. A gente pode trabalhar no ramo de projeto ou trabalhar no ramo de helpdesk. Projeto é projeto de implementação. Você termina um projeto, começa outro, termina um projeto, começa outro. E projeto de implementação, gente, é implementar numa empresa. Fica ali 6 meses, um ano e meio numa empresa, terminou o projeto, passa por todas as fases, vai para outro projeto. É um ritmo muito mais frenético, né? Você tem metas ali a cumprir, tem um prazo a cumprir, a empresa vai te cobrar e tudo. Né, diferentemente do AMS, né, do Helpdesk. Hoje, aqui em Portugal, eu trabalho no Helpdesk, foi uma escolha minha, né, porque é um trabalho mais, a meu ver, mais tranquilo. Aí, já seguindo um pouco o que o Alan falou, eu já estou indo para um caminho assim de trabalhar um pouco menos, mas sem tanta pressão. Então, o Helpdesk é outra forma de você trabalhar. Aí você fica atendendo tickets, né, mensagens dos clientes o dia todo, né? Aí vem cliente, eu atendo cliente da Europa toda, tem cliente da Bélgica, da França, da Alemanha, da Itália, da Espanha, a maioria de Portugal. As grandes empresas todas são clientes lá da empresa que eu trabalho. Né? Então, não tem rotina. Uma coisa eu posso garantir, não tem rotina, é muito dinâmico. Você cada dia está aprendendo uma coisa diferente, conhecendo pessoas novas, né? Principalmente quem trabalha na área de projetos, sempre vai estar mudando de empresa para outra empresa. Então, é muito interessante. É isso que me motiva, porque eu não tenho rotina. Tá? Cada dia eu estou aprendendo mais, de tempo em tempo estou numa consultoria diferente, estou num projeto, estou numa consultoria diferente. Então, isso também é dinâmico no mercado. Tá? Já acho que já saí já estou numa zona de conforto aqui que não está muito interessante. Vou pesquisar o mercado, vou para outra. Isso no Brasil eu fazia muito. Eu praticamente participei de muitos projetos de várias consultorias diferentes. Aqui não, aqui eu estou há 3 anos na mesma, é uma opção minha. É uma escolha minha. Então, o trabalho de consultor é isso, é atender, né, ou é projeto, ou é helpdesk. Aí fica, né, a forma como você entrar, tanto faz entrar também, da forma que você entrar melhor. O importante é entrar no mercado, isso é fundamental. O inglês é muito importante para trabalhar aqui em Portugal. Bom, aqui em Portugal, precisamente, não é um pré-requisito muito grande, porque dependendo da consultoria que você for trabalhar, você vai atender, né, os clientes portugueses, então é o idioma nativo nosso aqui, então não é tanto assim. Agora, se você quiser ter, né, uma oportunidade para trabalhar fora, para ganhar um pouco mais, ou até bem mais, né, trabalhar para a Alemanha, para a Inglaterra, para a França, aí o segundo, terceiro ou quarto idioma é fundamental. Tá? Agora, para trabalhar aqui em Portugal, não é um pré-requisito muito grande assim, né? O conhecimento é mais do que o idioma. Você tem que conhecer do sistema. Não adianta nada você não conhecer do sistema, falar 3, 4 idiomas. Não vai adiantar nada, você não vai sair do lugar. Tá? Mas o inglês é um diferencial, tá? Principalmente se você quiser, né, ter uma oportunidade até mesmo de remuneração melhor fora do país aí. Mais alguma pergunta? Bom, é isso? Boa noite, quem fala aqui é Yuri. Oi, Yuri, pode falar. Você poderia dar um exemplo? Você falou a questão de como o consultor trabalha, ou como o helpdesk e como implantação. Você poderia dar uma... É porque eu trabalhei muitos anos com o MM, com vendas, não, operacional. Eu só queria entender, se você pudesse dar um exemplo de um chamado que você atendeu, o que exatamente você faria dentro do sistema, para ficar um pouco mais compreensível. Oi, Yuri, isso que eu acabei de mostrar aqui, não sei se você percebeu aqui, a criação da conta bancária, isso é muito comum. Esse é um ticket que é muito comum de a gente. Imagina uma empresa que sempre está abrindo uma conta nova, uma conta bancária nova. Então, é uma parametrização, e eles não podem fazer, então, eles abrem um ticket lá no Helpdesk para exatamente criar um banco empresa. Então, eles passam os dados para cria essa conta bancária no sistema. Eu faço exatamente isso que eu fiz aqui para vocês rapidamente, em menos de 10 minutos, que é criar uma conta bancária. É claro que tem outras configurações, se a empresa, se esse banco for pagar ou se for cobrar, né, a forma como ele vai cobrar, né, como que ele vai pagar, se é uma transferência SEPA e tudo, né, se tem referência multibanco, aí tem algumas outras configurações, mas esse aqui é um exemplo clássico de uma configuração
de um ticket que é muito recorrente, a gente está atendendo, que é criar conta bancária. É claro que, né, você tem normalmente você tem dois tipos de atendimento, é um corretivo ou um evolutivo. O que é evolutivo, o que é corretivo? Corretivo é corrigir algum erro. Tá, o sistema executou lá, opa, deu um erro aqui, abre um ticket lá, manda para o consultor resolver. Tá? Aí é claro que você tem que analisar o erro e tudo, né? Às vezes é um erro do operacional, o utilizador fez errado, aí se a gente tem que identificar e atender. O outro é o evolutivo, que é uma melhoria, ou seja, o cliente quer um relatório novo, ele quer uma funcionalidade aqui, ele quer otimizar algum processo que está muito moroso, muito demorado, quer otimizar, então ele abre o ticket de melhoria exatamente para fazer a avaliação, uma análise, como que a gente pode melhorar aquele processo, desenvolver um novo programa ali para poder ajustar, ou melhorar, ou otimizar aquele processo. Então, você tem esse tipo de ou corretivo ou melhoria. Tá? Esse aqui, por exemplo, não é nenhum nem outro, na verdade, é uma parametrização. Né? É um banco novo que o cliente abriu, né? A conta a gente tem que vir aqui e criar. Tá? Mas, normalmente, os tickets, as mensagens no helpdesk são divididas dessa forma. Okay? Não sei se eu fui claro aí para você, Yuri. Foi sim, não, eu entendi sim. É porque, então, quem trabalhou, então, com o MM, no meu caso, eu criei muita ordem de venda ali na VA01, VA02, e também alguns lançamentos na MM21N. Então, o consultor, ele faz um pouco do operacional também, né? Nesse caso, né? Sim, a gente só não... Imagina, tudo que a gente configura no sistema, a gente tem que testar. Então, a gente tem que ter um conhecimento exatamente do que você falou, dessas transações de usuário, criar uma ordem de venda, VA01, fazer um faturamento, VF01. Então, isso a gente tem que fazer, a gente tem que ter esse conhecimento. Então, a gente tem que parametrizar e testar, antes de liberar para o utilizador, lá para o cliente, fazer a validação final. Então, isso tem que ser feito. Então, a gente tem que ter esse conhecimento. É o que a gente faz aqui no curso. A gente parametriza e eu ensino algumas transações de usuário exatamente para você já ter esse contato e validar exatamente o que foi feito de parametrização até então. Certo? Tem mais duas perguntas ali. O Adriano perguntou aqui, quanto tempo em média para entrar no mercado? Quais diferenciais para quem vai entrar na carreira? Bom, isso vai de cada um. É uma pergunta muito difícil de responder, Adriano, porque quanto tempo médio para entrar no mercado? Olha, vagas tem demais. Tá? Vagas tem muitas. Né? Então, você estar ali procurando, fazendo entrevista, participando, se candidatando, né? Uma hora vai surgir. Né? Quem procura, acha. Isso é uma máxima do mercado. Quais diferenciais para quem vai entrar na carreira? Diferenciais. Né? Além do treinamento, obviamente, que esse é o maior diferencial, sem o treinamento, ninguém consegue entrar numa carreira sem ter conhecimento prévio. Né? Se tem um treinamento, uma formação. Esse é o primeiro passo. Agora, se você já tem uma experiência no mercado, com sistemas, já foi um key user, igual a gente já viu, já foi um utilizador, um usuário, é um diferencial. Idiomas são diferenciais. Certificação é um diferencial, mas não é uma coisa, um pré-requisito, somente para quem está entrando. Normalmente as consultorias até facilitam, tá? Eu acho até um pouco meio que arriscado e precipitado você fazer uma formação dessa, fazer uma certificação, porque você vai estar gastando dinheiro em certificação, né, que a consultoria depois ela vai te dar. Tá? Eu mesmo fiz uma certificação no passado que a consultoria, eu já tinha certificação, fiz uma nova agora, que a consultoria me pediu. Eu falei, Rodrigo, faz a certificação que a gente está precisando. A consultoria precisa mais do que o consultor. Por quê? Para ela manter algumas premiações, algumas parcerias com a SAP, ela tem que ter uma quantidade mínima de consultor certificado. Então, o que ela faz para a gente? Vai nos dar a oportunidade de fazer a certificação. Então, ela paga para a gente fazer. Eu fiz a certificação porque, para mim, era de graça. Não gastei nada. Então, a certificação, o ideal é você fazer depois que você estiver empregado, exatamente porque a consultoria vai te financiar isso, ela vai te patrocinar isso. Tá? Então, isso são diferenciais. A Monique perguntou aqui, folhas de pagamento também são feitas no FI? Não, folha de pagamento é no módulo de HR. Até o Fábio comentou aqui no início. Módulo, poucas empresas têm, né? E que, pelo menos, no momento, não tem interesse em ministrar esse treinamento, mas folha de pagamento é no módulo de recursos humanos, HR ou HCM, que é do SAP. Ok? Que mais? Tem mais alguma pergunta? Tinha dois aqui, o Elcimar, o Alan e mais um aqui levantaram a mão. Pode falar aí, Elcimar.
Boa noite. Boa noite. Eu fiz uma formação aqui em Setúbal, no EFP, do curso técnico de contabilidade, e lá eu tive contato com o Primavera ERP. E agora eu trabalho num gabinete de contabilidade com o Toca Online. Então, assim, eu gostava de saber qual é a associação entre o SAP, se há alguma entre o SAP e esses sistemas com que eu já tive contato, que eu tenho contato hoje. Não, são sistemas diferentes, né? Mas cada um tendo sua interface gráfica, suas funcionalidades, mas que no final tem a mesma percepção, que é registrar todos os movimentos contábeis e gerar os demonstrativos contábeis. Então, se você já trabalha, você fez uma formação nesses outros sistemas, já tem um conhecimento, isso é mais um fator que vai facilitar exatamente seu entendimento no SAP. Aí você consegue fazer até paralelos, né? Aquele sistema eu fazia assim, mas por quê? Porque tem uma configuração assado. Então, você consegue fazer isso, vai facilitar muito o seu entendimento, caso você venha fazer essa formação dentro do SAP. Tá? Mas a associação não, são sistemas diferentes. Tá? Até a interface gráfica é diferente, às vezes o processo de um é melhor que o outro e tudo, né? Mas isso aí, você, durante o treinamento, você consegue ter essa percepção e vai facilitar muito o seu entendimento por isso, exatamente por esse conhecimento prévio. Tá bem, obrigada. Nada. Alan? Rodrigo, só mais um adendo. Ainda falando sobre a questão da inserção no mercado de trabalho. O Fábio, ele ressaltou aqui algumas vezes que, em algumas situações, a relação de trabalho que a gente pode ter com a empresa, seja ela consultoria ou não, é através de prestação de serviço de empresa como consultor. E que essa remuneração variava entre 90 e 120 euros inicial por dia. E também acredito, não me lembro, não me recordo bem, se a relação trabalhista também é relação comum, né? Patrão, empregado, funcionário da empresa, aquela coisa normal. Como é que é hoje o mercado, voltando para a consultor de SAP, nesse sentido de inserção de mercado? Normalmente você tem duas formas de contratação aqui, Alan. Isso eu estou falando na maioria das consultorias. Tem algumas que não, que é uma só. Que é o contrato a termo, você vira um funcionário da consultoria, que é o contrato a termo, que lá no Brasil a gente chama de CLT, né, que é carteira assinada, né, que é o contrato a termo. Então, você é um funcionário da consultoria. Então, você vai ter lá seus benefícios, como 14º, subsídio de férias, né, alimentação, essas coisas. Isso é um contrato normal, né? Para quem está iniciando, na maioria das vezes, eles fazem esse tipo de contratação. Tá? Também para segurar o recurso e tudo ali. E você tem a outra opção, que é a prestação de serviço, né, que é o meu caso, por exemplo. Eu sou um prestador de serviço. Eu tenho uma empresa aqui, né, que eu presto serviço para uma consultoria. Eu sou vinculado a uma consultoria. Né? Eu não tenho os benefícios que tem um funcionário. Eu não tenho 14º, eu não tenho subsídio de férias, não tenho nada disso. Eu tenho o quê? Eu emito uma fatura que eu posso receber ou por dia ou por mês, isso depende também de cada consultoria. No Brasil é mais como por hora, a gente recebe por hora. Aqui você tem a maioria das vezes por dia. Então, se você trabalhou, lá, 21 dias no mês, então você pega seu valor taxa ali, multiplica por 21, emite a fatura, a empresa te paga. Tá? Você não tem esse vínculo empregatício com a empresa, mas você tem as obrigações, cumprir horário, se tem que ir lá no escritório e tudo, isso aí você continua tendo a mesma forma. Então, são as duas formas de contratação, ou contrato a tempo ou prestação de serviço. Normalmente, algumas consultorias te oferecem, você tem, eu te ofereço X de contrato a termo ou X de prestação de serviço, aí fica a seu critério. Lembrando que prestação de serviço, você tem obrigações a ser cumpridas, você tem que pagar um contabilista, você tem IVA para recolher, né? Você não tem nada ali para férias, essas coisas, você não tem nada para salvaguardar, entendeu? Então, é uma decisão que cabe ao consultor. Eu já ia enfatizar em cima desse último ponto que você colocou aí agora. Se você emitir recibo verde ou se você de fato constituiu uma empresa limitada para fazer a prestação de serviço. Isso aí, se você consultar qualquer contabilista aqui em Portugal, ele vai te recomendar abrir empresa, tá? Porque o recibo verde acaba que o valor que você vai perder, vamos falar perder, assim, o que você vai pagar de imposto no final é até maior do que de uma empresa unipessoal. Tá lá, isso aí eu posso te garantir. Qualquer contabilista que você perguntar, ele vai te direcionar para a abertura da empresa unipessoal para você faturar.
que é menos oneroso, porque o recibo verde você tem algumas vantagens que no primeiro ano, depois a sua carga tributária é muito grande. Você Essa vantagem eu, por acaso, já não tenho mais. Aqui em Portugal, a gente dorme com a lei e acorda com outra. Eu, sinceramente, eu não consigo entender, nem procurei buscar entender ainda essa questão tributária aqui de Portugal. Sim. No Brasil, até quando eu estava lá, eu conhecia de cabo a rabo. Não vou dizer tudo, mas eu conseguia determinar assim para minha contadora o que é que ela tinha que fazer ou deixar de fazer. Aí eu quero um fator assim, eu quero isso, eu quero aquilo outro, ajuste aí, diminua cá, aumente lá e tal, faça isso. Mas aqui em Portugal, você dorme com a lei, acorda com a outra e não consegue entender nada direito. Aí, por isso que às vezes o unipessoal é mais tranquilo, entendeu? Porque eu sou 3 anos que eu estou aqui, eu estou como unipessoal, né? É claro que no início a gente tem essas dificuldades de entendimento, mas depois você acostuma, você percebe, aí você tem que julgar junto com o contabilista lá exatamente para poder tentar diminuir o máximo possível de você pagar IRC, entendeu? Mas isso aí fica a critério, é uma julgada sua com o contabilista lá para ele te ajudar. É contratar um contabilista bom que seja um seu parceiro, entendeu? Te ajude bastante nisso aí, porque senão você vai pagar imposto de qualquer forma. Tá Muito feito, imposto. mais uma vez obrigado, captei vossa mensagem. Nada. Tem mais um aí que o Sérgio. Sérgio, Sim, boa noite. boa noite. Você comentou a questão da certificação e para gente que está começando, que não tem experiência, eu queria entender como é que o mercado enxerga, né? Eu colocando meu LinkedIn lá, eu tenho certificação, eu não tenho certificação. Quer dizer, o mercado absorve igualmente a pessoa que tem certificação e que não tem certificação? Você acha que isso acontece? Bom, a certificação, como eu disse, é um diferencial, Sérgio. Né? Talvez possa ser um ponto a mais ali, se você for vamos supor, você está numa corrida ali, é você com certificação e um colega ali sem certificação. É aquela que você vai estar 1, 2 passos a mais que ele, à frente dele. Tá? Mas isso talvez a conhecimento conta mais do que a certificação. O que eu tentei dizer da certificação é o seguinte, né? Caso você tenha o recurso para poder investir numa certificação, agora, ok, fica a seu critério. Mas você vai perceber que depois que você entrar no mercado, as consultorias vão te oferecer certificação de graça. Elas vão te patrocinar essa certificação. Então, às vezes, você gastar ali um valor substancial para uma coisa que ainda você não tem certeza, é melhor você segurar um pouco, melhorar algum outro tipo de conhecimento, fazer um curso paralelo, alguma coisa, né, e tudo, do que você investir esse dinheiro agora de início, né, sem ter uma garantia. Por quê? É igual como eu disse. Chega lá na frente, a consultoria ela vai te bancar, entendeu? Ela vai pagar a certificação para ti. Então, aí, imagina, você faz a certificação, entrou, passa 3 vezes, a consultoria vira assim, eu quero que você mude essa certificação, quero que você faça essa outra aqui, eu vou te pagar. Aí você fala, nossa, beleza, eu entrei no mercado por causa daquela lá. Agora eu não posso Eu entendi, mas o problema é o início, né? O problema é que você não tem experiência, só tem o curso. Vamos supor, tirei o curso, só tem o curso. Como é que é essa absorção no mercado? Aí vai também do conhecimento. São vários pré-requisitos que você tem, né, que cada um pode contar um ponto ali no seu currículo, né? Um conhecimento, uma experiência, um idioma. Então, são várias coisinhas ali, além da certificação, são vários itens ali que você pode contar no seu currículo ali que vai fazer diferença. Vocês falaram aí no início que vocês também ajudam, né, nessa colocação no mercado, né? Sim. O Fábio mesmo fez essa menção. Depois você pode conversar com a Priscila, ela pode esclarecer melhor. Eles fazem uma mentoria, até mesmo para você formatar o seu LinkedIn, eles ajudam nisso. Okay. A forma como você pesquisa, como você coloca suas qualificações lá, porque isso tudo, os recrutadores pesquisam com palavras-chave. Então, a forma como você descreve a sua experiência, isso é fundamental, que vai facilitar exatamente essa busca por esses recrutadores. Ok, obrigado então, tá? Nada, Sérgio. Elcimar, pode falar. Alô, Elcimar? Oi, peço desculpa, eu esqueci de abaixar a mão. Desculpa, eu já esqueci. Tá certo. Bom, mais alguma dúvida? Aqui, ó, tem mais uma pergunta aqui da... Aqui, ó, Fernanda Meneghetti. Uma pergunta, como estou inserida no mercado? Bom, eu trabalho na consultoria que lá, vou falar que as minhas gerentes lá, todas são mulheres, tudo acima de mim são mulheres, e
eu acho que 70% do meu andar lá são mulheres, então não tem diferença nenhuma, pelo contrário, que tem, né, não tem, eu não consigo ter essa, aqui eu não consigo ter essa percepção, assim, que tem facilitação por sexo, por idade, não tem, tá? Então isso aí eu posso te garantir, Fernando, que onde eu trabalho, por exemplo, a maioria são mulheres mesmo, minhas chefes todas são mulheres, inclusive minhas colegas também, a maioria são mulheres. Rodrigo, Sim, Larissa. tirar uma dúvida. Você conhece as consultorias que são mais pesquisadas aqui em Portugal? Tipo, eu já ouvi falar da NTT Data, Seidor, eu não sei se tem base aqui, se você sabe alguma coisa delas ou não. Praticamente todas essas duas que você falou têm escritórios aqui, tá? Todas as outras grandes lá, Accenture, Deloitte, Ernst Young, Inetum, todas essas, Capgemini, Seidor, todas têm escritório aqui em Portugal, isso aí você pode ter certeza. Então também não é só no Brasil que tem essa Não. base, né? Não, as que tem no Brasil tem aqui, isso aí eu posso garantir. As grandes, as multinacionais, essas que são principalmente essas europeias, todas que a gente citou aqui, a maioria são europeias, todas elas têm escritório aqui também. Entendi. Obrigada. Nada. Mais alguém com alguma dúvida? Bom, espero que a gente tenha ajudado aí a esclarecer um pouco, né? Quem tem esse primeiro contato aí com o SAP aí, tem dúvida ainda de como entrar, qual módulo escolher e tudo, né? Adoraria se vocês fizessem parte desse treinamento aqui comigo, aqui, junto, que começa agora a partir de daqui a 2 semanas aqui na SAP, né, do módulo de contabilidade financeira. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de participar do treinamento, da live de amanhã, de quinta-feira, e inclusive de sábado, que é nosso Masterclass, aí vai ficar também um pouco mais claro para vocês. No Masterclass a gente também volta a falar aqui, mostra algumas funcionalidades do sistema e tudo, é um aulão, né, que aí são todo mundo junto, com as aulas todas, com os módulos todos, os cursos todos, então fica até um pouco mais sintetizado e mais claro, né, e é mais uma oportunidade se vocês tiverem, porque às vezes a dúvida não surge agora, mas surge amanhã, tudo, aí vocês aproveitam a aula de sábado aí para poder esclarecer. A Priscila já está conosco aí para poder apoiar aí vocês em qualquer dúvida, decisão que vocês tiverem aí. É isso, Priscila? Gente, boa noite. Obrigada, Campolina. Que aula, hein? Nossa Senhora! Eu acho incrível essas aulas, porque é onde vocês conseguem sentir como que vai ser o movimento durante o período de formação, né? Porque eu acho que é muito importante criar essa conexão também com o instrutor. Então, essa oportunidade de participar de todas as aulas que nós estamos promovendo essa semana traz muita clareza e segurança, principalmente na hora de escolher a formação e o caminho que vocês vão seguir, né? Então, aproveitem mesmo. Hoje foi uma aula incrível, amanhã nós teremos aula com o instrutor Fábio, que é do módulo de... não, mentira, amanhã não é o Fábio, não, amanhã é com o Rodrigo, de novo, o instrutor que deu aula ontem para vocês de fundamentos, ele vai dar aula de ABAP amanhã, e na quinta-feira daí é com o Fábio Soares, que é do módulo de MM, tá? E no sábado nós teremos daí o nosso mega aulão, onde todos os instrutores estarão reunidos, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais nessa parte mais didática mesmo, de conteúdo, de cenários e tal, e vocês podem trazer todas as dúvidas de vocês que a gente vai continuar esclarecendo. Quem quiser conversar comigo também pode me chamar no número da Academy, ele está lá no grupo, tá bem? Eu vou responder todas as dúvidas de vocês. Então, participem, nós teremos uma oferta bem especial para apresentar para vocês no sábado, tá? Todos que participarem dessa semana terão aí, além do certificado, tá? Porque todos vocês vão ganhar um certificado, e até eu estava conversando com os meninos hoje, eu acho que esse certificado vai valer umas 8 horas, porque cada aula aqui está dando no mínimo 2 horas, 1h30 e tal, então assim, são 8 horas de certificado para vocês, conta bastante isso também na hora de juntar lá no LinkedIn, tá bom? E vamos juntos nessa, tá bem? Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Campolina, obrigada, pessoal, muito obrigada, boa noite, e nós esperamos vocês amanhã também, tá? Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado. Boa noite, boa noite.
Obrigado, Rodrigo. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau. Boa noite, obrigado também. Boa noite, obrigada.